Olá, queridos alunos. Vamos para uma videoaula de extrema importância. A gente vai discutir hoje o que são íons. Por que você tem que saber íons? Qual que é a importância de saber o que é um cátion, o que é um ânion? O que isso vai te ajudar no decorrer da sua caminhada em química? Então, vamos lá. Preparou um slide tranquilo, simples, com linguagens cômicas, para ver se auxilia nessa compreensão. Então, vamos começar aqui a nossa aulinha de íons. Há duas formas de você entender esse assunto. A primeira forma é você utilizando a regra do octeto e vendo uma certa lógica na última camada para os átomos poderem ter estabilidade. Só que pensa comigo o seguinte, você está lá no seu vestibular, no seu Enem, e você não pode ficar perdendo tanto tempo fazendo uma distribuição eletrônica. Isso acaba atrapalhando um pouco. Então, nessa videoaula, a Pro vai ensinar um macete tranquilo. É você ver os átomos como inveja dos gases nobres. Vamos entender um pouquinho dessa imagem. Então, ó, só para você entender, a nossa tabela periódica ela tem 18 famílias, ou seja, ela tem 18 colunas. E ao estudar os átomos, constatou-se uma coisa, que normalmente os átomos que estão na coluna 18, eles não fazem ligação química. Tem exceção? Tem, mas é muito raro. É uma raridade muito grande. Então, normalmente a gente faz que eles não. Normalmente nós falamos que eles não se ligam. Só que sempre, toda regra tem a sua exceção. Então, para poder entender esse assunto, vamos saber um pouquinho dessa família 18. Então, assim, a família 18 é a família dos gases nobres. Os gases nobres, ao fazer o diagrama de Linus-Pauling, percebeu o quê? Que eles tinham 8 elétrons na última camada eletrônica, que é a camada de ligação dos átomos, com exceção do hélio, que só tem 2, né? Mas reparou-se isso. Então, foi criado um macete, pelo menos, para a gente fazer as ligações iônicas e covalentes básicas. É a gente colocar os átomos invejando o número dos gases nobres, para poder ficar mais fáceis. Então, assim, nós costumamos dizer que os gases nobres eles possuem estabilidade. Então, eles não têm a necessidade atômica da ligação. Os demais elementos, eles precisam fazer ligação química para ter a estabilidade. E ao fazer essa ligação, eles conseguem ficar com o número dos gases nobres que eles estão mais próximos. E a ligação química, ou o átomo irá ganhar, ou ele irá perder, ou ele irá também compartilhar, aproximar os elétrons, tá bom? Então, vamos aqui. Aqui os gases nobres ficam na última fileira. Então, é todo mundo de olho na fileira 18, que é da família dos gases nobres, querendo ter a plenitude, a estabilidade que eles possuem. Então, aqui a gente está vendo os números dos gases nobres. Então, eu tenho o hélio, que tem o número 2, o neônio tem 10, o argônio vai ter 18, criptônio tem 36, xenônio 54, aqui ele não colocou o ósmio, que tem 118, mas tem outros, tá? E o radônio tem 86. Então, tenta pensar que esses são os números da perfeição. 2, 10, 18, 36, 54 e 86. Tenta visualizar isso, que tem alguma coisa em comum. Isso serve para a família 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17, para a maior parte dos átomos que elas possuem, tá? Então, serve para cá, ó. A gente consegue usar esse macete nesses elementos químicos aqui, ó, que são os que a gente mais faz ligação química entre eles, aqui e nesses ametais, que são os amarelos. Nos verdes, a gente faz uma outra lógica que não vai ser para essa videoaula, tá? Então, assim, vamos definir o que é íons. Íons são elementos químicos que, para poder ter a plenitude, a estabilidade,
Ou eles vão ganhar, ou eles vão perder os seus elétrons, através do que a gente chama de ligação química, que você precisa entender bem íons para poder entender bem ligação química, tá? Os íons eu tenho dois tipos, ou ele é um cátion, ou ele é um ânion. E a gente fala que os gases nobres são elementos químicos neutros, porque eles não ganham e nem perdem elétrons. Vamos aqui saber quem é o ânion. Então, o ânion vai ser aquele que vai receber elétrons. São representados pelo sinal negativo. Aí você pensa, poxa, em matemática, quando eu trabalho com menos, o sinal negativo, quer dizer que eu estou perdendo, mas em química não, você está ganhando. Porque imagine só, você tem aqui o oxigênio, que tem 8 elétrons, e ele quer ser igual ao neônio, que tem 10. Então, para ele conseguir esse objetivo, para 8 se transformar em 10, concorda comigo que ele precisa receber 2 elétrons? E o elétron é carga negativa. O sinal que representa o elétron é carga negativa. Então, assim, o que vai ter? Ele vai ter 8 prótons, que é o seu número atômico, e quando ele receber 2 elétrons, ele vai ficar com 10 elétrons. Número atômico eu não mudo, elétron eu mudo quando eu transformo ele em íons. Então, para representar ele, eu tenho que falar, ó, recebeu 2 cargas negativas. Então, esse -2, ele não é perca, ele é ganho. Justamente porque o elétron, ele é negativo. Quanto mais cargas negativas eu recebo, mais negativo eu fico. Porque antes de receber, prótons e elétrons tinham a mesma quantidade. Aqui, ó. Prótons era 8 e elétrons era 8. A partir do momento que eu recebo 2 elétrons, eu fico com 10. Então, eu tenho duas cargas negativas a mais. Então, essa é a lógica, tá? Então, toda vez que o átomo for receber elétrons, ele se chamará de ânion, e o ânion é representado pelo seu sinal negativo, porque o bug da química é que o elétron ele é negativo, tá bom? O cátion é o contrário. O cátion vai ser aquele elemento químico que, para poder ter estabilidade, ele irá perder elétrons. E ele perde, não é simplesmente, não quero mais, tchau, joga fora. Não. Ele só pode perder se ele se ligar com outro átomo. Então, ele vai ter que dar esses elétrons para algum átomo que queira receber. Ó, já estou dando uma pista de ligação para vocês, tá? Através da ligação química. Os cátions são sinal positivo, então ele é o mais no seu símbolo atômico. Como assim? Vamos aqui pegar o sódio, que é 11. Ele também está com o olho gordo no neônio, que tem 10. Então, assim, quando eu tenho o número atômico 11, que ele está neutro, quer dizer que eu tenho 11 prótons e eu vou ter 11 elétrons. A partir do momento que eu perco um elétron, eu continuo com 11 prótons, só que agora eu vou ficar com 10 elétrons. Então, eu tenho uma carga positiva a mais. Por isso que ele é positivo. Então, a representação dele agora é isso, é mais um. Você não precisa mais ficar colocando o número 11. Você representa ele direto com a carga de íon que ele é, que ele vai ser o seu mais um. E assim, uma coisa interessante, o máximo de elétrons que o elemento químico perde é 3 elétrons, é até 3 elétrons. E o máximo que ele recebe é até 4 elétrons. Então, não esqueça disso, que na hora de você comparar a inveja atômica, você vai precisar dessa visão. Então, aqui, ó, para não esquecer, cátion, sinal positivo, e será aquele que vai perder elétrons. Ânion, sinal negativo, isso aí vai ser aquele que irá ganhar. Então, o menos é mais. E o mais é menos. É o bug da química. Não, ó, como é que fixar isso? Ó, fica esperto. Mais é menos porque ele perdeu cargas negativas, então ele ficou com mais cargas positivas, como a gente viu nos slides anteriores. E menos é mais é quando ele ganha. E ele perde até 3 elétrons e ele ganha até 4 elétrons. Não se esqueça disso. Vamos praticar?
Vamos treinar, então? Então, aqui eu tenho os meus números perfeitos, ó. 2, que é do hélio, 10 do neônio, 18 do argônio. Você precisa decorar o nome? Não, só decora os números. Criptônio. Aqui eu tenho do meu genônio, o meu radônio e aqui o meu ósmio. Então, ó, normalmente a gente não usa muito 118, a gente para aqui. Mas tem outro, tá? Que foi descoberto recentemente. Vamos aqui ver. O rubídio, ele tem número 37. Daí você olha os números, tá, parou. Então, assim, ele quer ser igual ao criptônio, porque é mais fácil ele chegar a 36 do que ele chegar a 2. Sendo que ele perde até 3 ou ganha até 4. Daí você vê, ele tem 37, ele quer ter 36. 37 é maior que 36. Então, para ele poder ter a inveja do 36, que é a inveja dele, ele precisa o quê? Ele precisa perder um elétron. E se ele perde, ele é o quê? Ele é um cátion. E o cátion, ele é sinal positivo. Então, a representação dele vai ficar Rb, você não precisa colocar mais o número atômico, só coloca que ele precisa perder um elétron. Então, ele vai ser mais um, tá? Pode colocar mais só, não tem problema. É a mesma representação. Olha que o germânio, ele também tem inveja do 36, ele quer chegar a 36. Então, aqui ele precisa perder 2 elétrons. Então, ele também é um cátion e o sinal dele... Opa, desculpa. Olha eu comendo bolo. 34 é menor que 36. Então, ele precisa ganhar. Sorry. Tá aqui, ó. Ele vai ganhar. Estava copiando de cima. Então, ó, quanto que falta para ele chegar a 36? Ele falta 2 elétrons. Se ele receber 2 elétrons, ele fica com 36. Então, ele vai ser um ânion e o sinal que vai representar ele vai ser o negativo. Então, coloca aqui, ó, germânio, ele precisa receber e a quantidade de elétrons que ele recebe é 4. Então, ele é menos 4. Olha aqui o período, tem 4. Então, você vê, eita, ele recebe até 4. 4 mais 4, 8. Não chega. Então, é mais fácil ele perder. Porque ele pode perder até 2. Então, ele vai se aproximar do 2. Então, aqui, o que vai acontecer? Ele precisa perder 2 elétrons. Ele vai ser um cátion positivo. E a representação dele vai ser essa. Cátion, 2 elétrons que ele precisa perder. O iodo, 53, está mais próximo do 54. Então, o objetivo dele, a inveja dele, ele está invejando o número 54. Então, para ser igual ao 54, ele precisa receber, porque ele tem um número menor. Então, ele precisa receber mais um número, que é um elétron. Então, aqui ele é um ânion, sinal dele é negativo, e a sua representação vai ser essa, iodo menos 1. Rátio tem 88, ele quer, a inveja dele é 86. Então, para ficar igual a 86, o que ele vai precisar fazer? Ele precisa perder 2 elétrons. Se ele perde, ele é um cátion e o sinal dele vai ser positivo. Então, vai ficar aqui, ó, rátio mais 2. Olha aqui o carbono. Daí você vê, ele recebe até 4, ele perde até 3. Se ele perder 3, ele fica com 3. Então, ele não vai ser igual a 2. Então, é mais fácil eu falar que ele vai ficar com 10, que ele pode receber até 4. Tem carbono que é cátion? Tem, mas a maior parte é ânion. Então, vamos lá. Ah, tem cátion que é mais 4? Tem. Tem outras coisas que a gente vai ver, mas agora a gente está entrando nessa linguagem química. Eu vou cuspir tudo que eu sei para vocês agora? Não. Eu estou ensinando aos pouquinhos, tosses leves, porque daí você vai fixando o necessário e a gente vai aprofundando, tá bom? Então, o carbono 6, ele vai precisar ganhar 4 elétrons para ficar com 10. Então, ele é um ânion e o sinal que representa ele é o negativo. Então, vai ficar C menos 4.
Vamos aqui para o fósforo. Tem 15, então ele quer ficar com 18. Para atingir esse objetivo, ele precisa ganhar. Ele precisa ganhar mais 3 elétrons. Então, ele também é um ânion e o sinal dele também é negativo. Então, vai ficar fósforo menos 3. Então, com isso, nós terminamos a nossa videoaula, tá? Tenta voltar quantas vezes necessário até, ó, fixar. E tenta gravar os números dos dessas novas. Esse é um macete para você entender mais fácil o que são íons, tá bom? Você precisa dessa base para a gente poder entrar em ligação química. Um beijo e nos vemos, um abraço e nos vemos até a próxima videoaula. Até mais.